E aí, senhoras, e aí, senhores, como vocês estão? Acredito, né, que na última semana vocês tenham visto que a revista Piauí, talvez a melhor do Brasil há um bom tempo, publicou uma matéria mostrando alguns escândalos da Confederação Brasileira de Futebol, ou suspeitas de apurações de escândalos na CBF, essa entidade liderada por Edinaldo Rodrigues, um dirigente que tem sido bastante alvo de crítica, mesmo antes das denúncias, porque, enfim, o trabalho dele em frente à CBF não é exatamente positivo na visão do torcedor. É muito positivo na visão dos donos, né, chefes, líderes, presidentes de federação, times, patrocinadores e outras coisas. Mas para o torcedor, que é quem realmente importa para o futebol, nem tanto, vide a situação atual da seleção brasileira. Mas, né, a gente vai falar aqui não só da matéria. Na verdade, vamos falar sobre o afastamento divulgado nesta quarta-feira de jornalistas da ESPN, uma matéria do UOL, de jornalistas da ESPN que durante o programa Linha de Passe, né, tradicionalíssimo na ESPN, falaram sobre a matéria da Piauí, repercutiram bastante a matéria da Piauí e acabaram, segundo a matéria do UOL, afastados pela ESPN. Eu acho que tem alguns pontos aqui jornalísticos muito importantes a gente discutir para entender que quando você compra um produto de uma entidade futebolística, na verdade você vira parceiro dessa entidade futebolística e, consequentemente, você não pode falar mal do produto dessa entidade futebolística porque você também está vendendo esse produto para o público, né? Para o público, o alvo final do produto, no caso, o futebol. Vamos ler essa matéria para a gente comentar em cima. Programa da ESPN critica a CBF, entidade reclama e canal cobra jornalistas por erro de processo, é o título da matéria do UOL. Linha de Passe, exibido na última segunda-feira, tratou de escândalos revelados pela revista Piauí, sem o conhecimento prévio da alta cúpula do canal, que foi cobrada pela confederação nos bastidores. Ou seja, segundo essa matéria do UOL, a CBF cobrou os líderes, os chefes, os cabeças da ESPN de como assim tem um programa falando desses escândalos que a gente está tentando esconder. Isso segundo a matéria do UOL. Vamos lá. A edição de segunda-feira, dia 7, do programa Linha de Passe da ESPN gerou atrito entre a emissora e a CBF. A atração foi marcada por críticas à gestão de Edinaldo Rodrigues. Como resultado, 6 jornalistas foram chamados para uma reunião com a alta cúpula do canal e não foram ao ar nesta terça. A informação foi divulgada pelo UOL. Bom, chamados para reunião e não escalados na terça é o que se chama de afastamento. O UOL também usa a palavra suspendeu. A matéria continua da seguinte maneira. A cúpula da emissora foi procurada pela direção da confederação para discutir o conteúdo. O UOL apurou que a diretoria da ESPN se irritou ao não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo que iria ao ar. O afastamento ocorreu na terça, o mais provável é que o grupo seja reintegrado amanhã. Grupo este formado por William Tavares, Vitor Biner, Dimas Copedi, Jean Oddi, Paulo Calçade e Pedro Ivo Almeida. A ESPN transmite o Brasileiro da Série B, desde essa temporada, inclusive. Produto da CBF. Mas esse acordo foi fechado por meio de uma outra agência contratada pela Liga. Com as mexidas, a edição de terça do programa foi composta por uma mesa diferente, com, enfim, outros jornalistas, eles sendo André Plihal, André Kifuri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi. A escala da transmissão nas partidas também teve de ser ajustada. Por meio de sua assessoria, a CBF informou que respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente dessa é mentirosa e leviana. O UOL mantém, né, via reportagem, sua informação. Vou ajeitar aqui meu querido microfone. A assessoria da ESPN ainda não se pronunciou e a reportagem será atualizada assim que o fizer. O Estadão acrescentou algumas coisas. Segundo apurou o Estadão, a ESPN tratou o caso como um erro de processo. Isso porque o Linha de Passe temático sobre a crise da CBF não foi avisado anteriormente à cúpula da emissora, que ficou sabendo apenas quando foi cobrado pela entidade sobre o assunto do programa. Ou seja, o Estadão também crava que houve essa cobrança
e diz que a direção da ESPN ficou brava por não ter sido avisada. Aqui a gente faz uma pausa e fala o seguinte. O Jean Oddi tinha avisado em suas redes sociais no domingo que o programa de segunda-feira seria sobre isso porque ninguém fala sobre essa matéria desde que ela foi publicada. Ninguém fora da Piauí e ninguém nas mídias tradicionais. Então pode não ter sido um aviso oficial, mas, por exemplo, eu que sequer assisto a linha de passe há muito tempo, até porque eu jogo bola de segunda à noite, sabia que o programa seria sobre isso. As redes sociais estão aí, são avisos públicos. Hoje elas funcionam como avisos públicos. Se, mesmo assim, não houve um aviso formal e eles precisam, um programa na ESPN consegue ir ao ar sem a alta cúpula, que é um termo que eu particularmente acho meio antiquado e meio bobo, para não falar outra coisa. Saiba, eles podem botar qualquer coisa no ar. Não tem uma reunião de pauta, não tem um aviso de aprovação. Acho curioso, acho legal, né? Porque, enfim, olha, essa liberdade seria interessante, uma liberdade que pelo jeito não está existindo, mas a suposta liberdade é interessante. Mas acho muito difícil que num canal de TV desse tamanho haja tamanha liberdade. No fim das contas, pelo jeito, não houve. Mas o aviso, por mais que seja via redes sociais, existiu. Agora, quando você tem um acordo com a entidade, e a ESPN tem um acordo com a CBF para a transmissão da Série B, seja via pagamento para ter os direitos de transmissão, seja algum acordo de repasse, isso acontece, você se torna parceiro e a sua linha editorial é alterada. Vamos pensar na seguinte situação. Você já se deparou com um jogo muito ruim na TV, não estou falando da ESPN não, pelo amor de Deus, qualquer TV, e você ficou inconformado ou reparou que mesmo com o jogo sendo muito ruim, o narrador e o comentarista estão falando bem, estão elogiando, estão animados? Isso não é porque os dois, no caso narrador e comentarista, são malucos. Isso é muito porque você não queima o seu próprio produto. Vamos lembrar que, vamos pegar o brasileiro como exemplo. A CBF vende os direitos de transmissão, ou seja, ela fatura, vendendo para canais de TV, que vendem a própria transmissão para publicidades e, consequentemente, para o público. Pensa no pay-per-view, por exemplo, é você que está pagando. É uma venda que ocasiona outra venda. Todos aqui querem que esse produto seja visto como fantástico para faturar. Eles não querem queimar o produto. Ah, mas Noronha, olha só. Se a Noronha TV, que não existe, pois sou pobre, tá vendendo o produto para o público e o público tá achando ruim, a CBF já faturou. Então tá tudo bem. Agora até pode estar tudo bem, mas e para o futuro? Eu provavelmente vou deixar de conseguir comprar para a CBF, porque a CBF vai falar, meu produto está sendo maltratado, tem menos gente vendo porque você está falando que é ruim, eu vou vender para outro lugar que vai falar que é bom, vai pagar mais, e mais gente vai ver, eu ganho mais publicidade e tudo mais. É também um plano de futuro. Então rola um acordo de, olha, é o nosso produto, não vamos falar mal dele, por favor. Então por isso que às vezes o jogo está muito, muito ruim e você vê o comentarista e o narrador super animados. Lembrando que eles são empregados, eles precisam de emprego, são trabalhadores como todos nós, não vão ficar se destruindo para ficar passando fome depois, sendo demitido, não é mesmo? Então a culpa não é deles, vamos deixar isso claro. Só que isso causa alguns problemas com a verdade. Se narrador e comentarista não podem falar que o produto não é exatamente essa maravilha que eles precisam vender, eles não estão falando a verdade, caso o produto de fato não seja tão bom assim. É a mesma coisa na cobertura de clubes. Quem tem os direitos de transmissão de um time, vamos partir do princípio de time, porque times podem vender os seus jogos com mando, né? Por que vai bater nesse time essa transmissão? Por que vai bater no clube? Por que vai falar que a administração é ruim, que os dirigentes são fracos, que o presidente, sei lá, qualquer coisa? Vai perder muita coisa. Sabe o que, por exemplo? Acesso, entrevistas. Se você está batendo
num time, por que esse time vai falar, não, claro, entra aqui no meu CT, entrevista todo mundo? Não vai rolar um bloqueio. Eu, obviamente, sou santista. Vamos lembrar uma vez, eu nem acho que tenha sido um exemplo perfeito do que eu quero falar, mas enfim, aconteceu, que rolou aquela matéria do Ninguém, matéria não, aquele texto do Juca Kfouri chamando o Santos de Ninguém FC, e o Santos, por algum período, não lembro se dias, semanas, bloqueou os jornalistas do UOL. Não é um exemplo perfeito, porque o UOL, naquele caso, não tinha direito de transmissão. Mas enfim, você barra no clube quem passa do que você enxerga como limite de críticas. É tudo feito um acordo. Bater fofo, não criticar, bater fofo, não criticar pesadamente, o que muitas vezes vem com escondendo a verdade, não queima o clube que te trata melhor. Isso acontece em todos os clubes do mundo. Todos os clubes do mundo. Qual é o lugar em que você vai ver, sem suspensão de ninguém, o bater forte, a crítica forte? Hoje em dia é na mídia alternativa. E aí a mídia alternativa, não estou falando só de canais de YouTube, de blogs, pode ser uma revista Piauí, que não tem cobertura futebolística, cobertura esportiva constante, que não transmite nada. Essa é uma mídia alternativa à mídia tradicional do futebol. Também serve para canais de YouTube, blogs, enfim, a gente está em 2025, não sei se blogs existem, mas vocês entenderam o conceito. Jornalistas que trabalham fora das mídias tradicionais. Também serve para quem trabalha na mídia tradicional, porém alternativa à do esporte, que é o caso da Piauí. A Piauí não tem por que proteger o produto futebol brasileiro. Ela não transmite futebol brasileiro, ela não patrocina o futebol brasileiro, ela não tem nada a ver com o futebol brasileiro. Ela investiga e faz a denúncia, publica matérias sobre casos que eles apuram e julgam como verdade. É difícil falar que a suspensão dos caras da ESPN é censura, porque censura usualmente é prévia, né? Você entrega o produto para os censores que falam, não, isso não pode ir ao ar. A suspensão, caso ela de fato tenha existido, como o UOL fala que sim, vem mais como uma punição. Não falem isso de novo. Não está permitido. Vocês falaram, mas não está permitido. É a impressão que dá. É como a gente consegue julgar. Então, assim, o futebol é um produto. É um produto quem manda não quer que ele seja mal falado. Quem pode falar mal está preso. Falar mal com amplitude, né? Você trabalha numa ESPN, numa Sport TV, numa Globo, não sei o quê. Você meio que está preso como jornalista aos acordos que o seu empregador tem com o dono do futebol. Você precisa maneirar o seu tom para não estragar o produto que a sua empresa que te paga também para ter e faturar vendendo depois. Então o jornalista com liberdade hoje é muito raro e vem mais das mídias alternativas do que das mídias tradicionais. É muito complicado, porque você também precisa ter emprego, você precisa ser pago, você precisa comer, pagar suas contas. A mídia alternativa não dá tanto dinheiro assim, então você aceita certas coisas no sistema. É muito complicado. Mas é isso o que acontece. Essa é a explicação porque a gente está vendo de forma lamentável ocorrendo com toda essa história da CBF, que faz um trabalho ruim, mas que consegue se propagar no poder. E a matéria da Piauí mostra como.